Boa noite, então, pessoal. Todos me escutando? Sim. Então, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou o Gabriel Duarte, sou graduando em Psicologia, homem negro, gay, militante LGBTQIA+, militante dos direitos humanos e da saúde mental. Faço parte da Comissão de Orientação em Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual da Subsede Centro-Oeste e também membro do GT de Gênero e Educação e membro da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psicologia Social, a LAPS SM, da UNA de Vinópolis. Hoje eu serei o mediador desse evento maravilhoso, no qual discutiremos uma pauta extremamente necessária, que é a saúde da população trans, referências de atendimento em Minas Gerais. Eu gostaria de agradecer imensamente a Lorena Rodrigues, a nossa coordenadora da Comissão de Orientação, Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual da Subsede Centro-Oeste, a Liliane Martins, que é a nossa conselheira referência, e ao CRP por nos dar todo esse apoio. Eu gostaria também de agradecer às convidadas e ao convidado de hoje, que são a Flávia Bom Sucesso Teixeira, Marcelo Bambirra Campos e Ascara Silva, por prontamente aceitarem participar desse evento e compartilharem um pouco de suas vivências no contexto do tema abordado aqui. Cada participante vai ter 15 minutos de fala e, ao final, teremos um tempinho para dúvidas, comentários e colocações. Dessa forma, eu peço que mantenham os microfones mutados durante as apresentações para não interromper os palestrantes, né? E antes de continuar, eu quero fazer um momento merchan aqui, né? Esse nosso evento está sendo gravado, provavelmente já apareceu a mensagem para vocês, e ele ficará disponível no canal do YouTube do CRP, e também já convido vocês para conferirem o acervo que o Conselho desenvolveu nesse meio virtual, através do canal e também das redes sociais. E através das redes sociais também, vocês vão conseguir acompanhar todo esse movimento que o Conselho vem fazendo e acompanhar os próximos eventos, que é sempre publicado. Então, sem mais delongas, né? É com grande prazer que eu inicio esse encontro tão interessante quanto necessário de ser discutido e convido, então, Marcelo Campos à fala. Marcelo, vamos lá? Você pode se apresentar? Boa noite. Me ouvem bem? Boa noite a todos, a todas e a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Marcelo, eu sou psicólogo, sou também um dos membros do Diversidade, que é o grupo LGBTQIA+, de Pará de Minas. Para quem não conhece, Pará de Minas é uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, que fica entre Belo Horizonte e Divinópolis, e estou aqui hoje para expor um pouco de um trabalho que nós fundamos há 5 meses atrás, o Transformação, que é o Centro de Atenção à Saúde LGBTQIA+, aqui no município de Pará de Minas. Aí eu pensei em dividir minha fala em 2 momentos básicos. Primeiro eu vou dar uma breve pincelada sobre como se dá, como que vem se dando esse serviço aqui no município, para logo em seguida direcionar um pouco mais os trabalhos que estão sendo realizados com a população trans, que é o principal foco do nosso encontro aqui de hoje. Mas só antes de começar, quero aqui já também deixar o agradecimento para o CRP pelo convite para poder estar participando de um evento tão bacana e necessário, expondo o nosso trabalho aqui, e que tomara que isso sirva até mesmo de inspiração para outras pessoas estarem fazendo algo semelhante em outras cidades que talvez não tenham esse serviço, porque infelizmente a gente sabe que são poucas ainda as cidades, não só em Minas Gerais, mas como no Brasil, que dispõem de um serviço de atenção à saúde da população LGBT. Então vamos lá. O nosso serviço ele foi implementado com base na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que saiu em 2013. E nós utilizamos dessa política nacional para basear o nosso projeto
quando surgiu a ideia de abertura de um serviço assim aqui no município. Tem que salientar o apoio que nós tivemos do poder público municipal, por meio da Secretaria de Saúde, que a gente sabe, né, se a gente não tivesse apoio, fica muito difícil de implementar novos serviços no município. E a gente não só contou no passado, como ainda conta com bastante apoio para estar mantendo esse serviço. O objetivo principal que nós pensamos para estar implementando esse serviço é proporcionar um atendimento à saúde da população LGBTQIA+. Por quê? Porque a literatura já aponta isso e nós fizemos um levantamento aqui em Pará de Minas, por meio do Diversidade, que é a associação LGBT que eu citei anteriormente, e nós pudemos verificar uma série de relatos onde essa parcela da população não tinha acesso à atenção primária. Essas pessoas não buscavam as UBSs de referência dos seus bairros por N motivos, mas principalmente por uma série de violências sofridas no passado que as constrangiam de buscar esses serviços novamente, além de outros fatores, mas esse era o principal. E com isso ajudou a embasar, né, a necessidade desse serviço, porque a gente viu que essas pessoas procuravam sim o SUS, só que lá no final da ponta, só na urgência e emergência da UPA. E a gente conseguiu mostrar que isso também é mais caro para a própria Secretaria de Saúde. É muito mais interessante trabalhar com a prevenção e promoção da saúde do que trabalhar lá no final da ponta com a UPA, né? Então, a nossa atuação ela se baseia em um tripé. E esses 3 pontos são o atendimento a membros da comunidade LGBTQIA+, atendimentos a familiares e o treinamento, a capacitação das equipes de saúde, porque a gente não tem o intuito de que essa população seja segregada e nós tornemos o ponto de referência. Não, a gente quer que essas equipes de cada bairro estejam preparadas para atender e atender bem, sem preconceito, estando capacitado para as especificidades de saúde que a população LGBTQIA+ tem. Então, a gente tem em vista, está no nosso programa também, essa capacitação de toda a rede do município. O atendimento aos membros hoje está sendo feito somente de forma individual, devido às questões da pandemia, mas temos vários projetos para formação de grupos, né, que podem ser muito interessantes. E o atendimento a familiares com o intuito, não é assim, tem uma pessoa que é homossexual, minha mãe tem diabetes, vou ter... Não, também não é assim. A gente faz o atendimento a familiar com o intuito de buscar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa em casa, seja porque a família não consegue lidar, tem muito preconceito com a sexualidade desse membro, ou seja, outros fatores sociais, de vulnerabilidade social. O intuito é que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida na sua casa. Então, por isso essa abrangência à família. Vou seguindo aqui minha colinha. A equipe é composta por 4 profissionais: assistente social, uma enfermeira, uma médica generalista e eu como psicólogo. Como que é feito o atendimento? Na primeira consulta, que é uma consulta de triagem, né, o usuário do serviço ele passa pelos 4 profissionais no mesmo dia, um de cada vez, vai passando para a gente compor o prontuário dele em somente uma ida no serviço, e a gente faz alguns atendimentos e ao final da semana os 4 profissionais se reúnem para discutir todos os casos atendidos naquela semana, para que a gente possa montar um plano de cuidados, um plano de tratamento multidisciplinar, multiprofissional, focado em todas as demandas que aquela pessoa apresenta, porque muitas elas são complementares, não tem como, né? Então, dessa forma que a gente faz a estruturação do plano de cada usuário e os retornos são agendados com base nesse plano de tratamento. Agora, então, vou direcionar, né,
para o tema principal da conversa de hoje, que é a população trans, né? Já que agora em janeiro teve o Dia Nacional da Visibilidade Trans, agora em março vai ter o Internacional, estamos aí bem no meio dessas duas datas aí, este evento, então vou focar, porque nós trabalhamos com todas as siglas, mas desde o início a gente tinha a proposta de vamos tentar alcançar as parcelas mais marginalizadas, as parcelas mais vulnerabilizadas, porque se uma pessoa homossexual de classe média não está tendo acesso, uma pessoa trans que está numa situação de estar trabalhando como profissional do sexo está muito mais. Então, vamos focar nisso. E a gente até que tem conseguido, pelo pouco tempo, desenvolver trabalhos bem interessantes. Primeiro, em relação à quantidade de usuários transexuais que nós temos. Lá no serviço hoje, 1/4 dos usuários que já foram atendidos do finalzinho de setembro, né, até hoje, 1/4 é trans. Isso é um número que nos agrada bastante, né, porque, como eu disse, a gente não queria que eles ficassem para depois, então queríamos priorizar eles e é um percentual bem interessante. Só lembrando, acredito que para a maioria das pessoas isso esteja bem claro, mas para algumas pode não ser, nunca a gente define a identidade de gênero de ninguém, e é sempre autodeclaração, né? Então todos esses números baseados na autodeclaração de cada pessoa que vem no momento da triagem diz como que ela se identifica. E hoje nós vimos trabalhando principalmente em 3 vias com a população trans no nosso serviço, que é o acompanhamento hormonal com um endocrinologista, a mudança do nome no registro civil e a inclusão no mercado de trabalho. Eu vou aprofundar um pouquinho em cada um desses. A grande, esmagadora maioria da população trans que nos procura com o intuito de iniciar ou iniciar um tratamento hormonal ou regularizar um tratamento hormonal. A gente sabe que muitas pessoas trans, por falta de opção muitas vezes, falta de instrução muitas vezes, faz uma hormonização por conta própria que envolve vários riscos à sua saúde, né? E com esse serviço na cidade, eles puderam buscar o serviço para estar tendo esse acompanhamento da forma devida, né? E quase 90% de todos os trans buscam com esse intuito do acompanhamento para o tratamento hormonal. E uma curiosidade, né, que desses 90%, desse 1/4 dos nossos usuários que são trans, não teve ninguém que solicitou o acompanhamento psicológico sem estar relacionado a um tratamento hormonal. Porque para ver o tratamento hormonal com endocrinologista, a pessoa tem que estar em acompanhamento com psicólogo, né? Então, 90% dos trans fazem acompanhamento psicológico, mas todos buscaram com esse intuito. Ninguém foi lá porque estou com ansiedade, mas o bom é que mesmo tendo sido esse motivo ali, dá para ser tratado questões como ansiedade, dependência química e alguns outros. Sobre a mudança do nome no registro civil. Até que alguns dos nossos usuários já haviam mudado, alguns têm nomes sociais já no cartão do SUS, mas ainda assim, mesmo com o nome social, é muito comum os relatos de constrangimentos em vários setores, até mesmo dentro dos setores da saúde. Então, com uma orientação, né, que nós obtivemos de advogados da cidade, que isso, olha, dá para fazer. Então, a assistente social do serviço, que é a Adriana Franco, está até aqui no evento conosco como espectadora, ela que está à frente disso, ajudando esses usuários a, primeiro, atualizarem a documentação, porque vários deles estão ainda hoje com muitos documentos desatualizados, faltando documento que precisa pedir outra via.
Então, somente com todos os documentos devidamente regularizados que esse processo pode ser pedido, né? E quase 60% dessa parcela dos usuários trans que estão conosco solicitaram, tiveram interesse em estar fazendo essa mudança do nome no registro civil. Então, não vai existir mais um nome de nascimento, um nome anterior. A gente brinca, pode queimar esse RG aí antigo, agora vai ser somente esse. E uma coisa importante para dizer sobre isso é porque esse é um processo oneroso, né? Cada cidade varia o preço, mas aqui na nossa cidade está girando em torno de 600 até 700 reais para cada pessoa, e essa parcela não tem como marcar com esse custo, que não é baixo, né? Então, além dessa essa orientação jurídica que a gente teve, veio também para colocar, olha, é possível solicitar a gratuidade dessa mudança. Então, nós estamos, a Adriana está na assistente social fazendo a atualização dos documentos. Feito isso, ela vai no cartório fazer o pedido e em seguida já vai estar entrando com o pedido da mudança, e logo em seguida já vai estar entrando com o pedido de gratuidade para todas essas pessoas. A gente sabe que é um processo um pouco moroso, principalmente essa parte de atualização dos documentos. Nada é muito rápido assim, e são muitos documentos, mas está em andamento. E, por fim, a inclusão no mercado de trabalho. E como que isso está sendo feito? Também quem está à frente é a nossa assistente social. Ela está em algumas vias aí. Uma delas, ela fez uma parceria do Transformação com o Cine, que é o órgão de oferta de empregos, né? Ela também, junto também com o Cine, fez uma parceria para ofertas de cursos gratuitos. O Cine está oferecendo cursos gratuitos para usuários do Transformação, para que esses cursos de capacitação possam estar ali incrementando um pouco mais os seus currículos, né? Deixando eles cada vez mais capacitados. Ela também tem se aproximado do Conselho Municipal de Emprego e Renda, que é composto também por representantes do varejo, comércio, da indústria. Então, essa aproximação do Transformação com esses representantes é um passo para o que a gente quer no futuro, que é fazer parcerias com essas empresas. Ela também tem ajudado com a confecção de currículos, porque tem muita gente que tem dificuldade para compor ali um currículo, e quem solicita, ela está prontamente ajudando com isso. E surgiu uma ideia que a gente retirou de um serviço lá de João Pessoa, que lá o que eles fizeram? Eles também estavam buscando uma inclusão da população trans no mercado de trabalho, e a porta de entrada que eles tiveram, que deu super certo, foi pelo telemarketing. A gente sabe que tem todo o problema da invisibilização da população trans, que o telemarketing é uma profissão que favorece essa invisibilização, mas lá funcionou como uma porta de entrada. É melhor trabalhar invisibilizado do que não trabalhar. E num segundo, terceiro, quarto momento, conseguiram fazer parceria com as outras empresas, que é o que ela já vem desenvolvendo ali no Conselho Municipal de Emprego e Renda. Então, já tá sendo levantado quais as empresas de telemarketing do município para estar fazendo uma apresentação, tentando parcerias com essas empresas, pois vemos aí uma possível porta de entrada que pode ser interessante para essa população. E como temos só 5 meses, não temos assim números suntuosos, mas a gente sabe da importância de cada número, de cada avanço que a gente consegue. É com muito prazer, muita alegria que eu posso dizer que nós já conseguimos auxiliar, no caso a Adriana, assistente social, auxiliar um usuário a entrar numa indústria aqui da cidade, ajudando na regulamentação da documentação, do currículo, no envio,
processos de contratação, e ele ainda é usuário do serviço, tem relatado bastante satisfação no emprego novo, começou ano passado e se mantém lá até hoje. E nessas pequenas coisas a gente já pode extrair, né, um valor muito grande que a gente sabe que tem, e esse feedback também é passado para a gente. O que eu separei para falar hoje para vocês é isso, uma breve pincelada sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Pará de Minas. Ok? Obrigado, hein? Na risca. Eu só queria comentar que eu acho interessante esse posicionamento de que tem essa importância do poder público para fazer o serviço funcionar. E também a questão da capacitação para toda a rede de saúde, né? Porque a gente vê que é palpável esse despreparo nas UBSs e principalmente nas cidades que não contam com esse serviço. Então, seria interessante a gente tentar puxar ali o pé do serviço público de outras cidades também, para a gente tentar levar essa capacitação. Sim, a gente vê essa capacitação como primordial, né? E através dela que a gente pode conseguir, de fato, mudanças. Nesse breve período que a gente está lá, a gente já pôde ver relatos de violência de pessoas trans não conseguindo retirar sangue na UBS do seu bairro porque a enfermeira se recusou. A gente vai fazer denúncia? Não. Vamos lá e vamos capacitar essa equipe, vamos informar, vamos mostrar que não tem esse perigo todo. Então, a pandemia está dificultando um pouco isso, mas com certeza vamos fazer sim. Uhum. Incrível. Pessoal, eu só queria pedir que eu esqueci de falar no início. Vocês podem ir mandando as perguntas, comentários no chat, que aí no final a gente vai abrir para essas rodadas de pergunta. Aí a gente vai pescando aí no chat. Agora eu gostaria de convidar nossa segunda participante, né, que é a Flávia, do Bom Sucesso Teixeira. Boa tarde. Boa noite já, né? Você pode se apresentar? Você já consegue me ver, Gabriel? Sim, ver e ouvir. Então, gente, boa noite. Eu quero começar agradecendo muito ao CRP pelo convite, né? É sempre uma alegria e a gente tenta sempre se organizar para atender as demandas quando vem dos conselhos e principalmente o CRP, que é um companheiro de primeira hora e um companheiro do fronte em todas as batalhas na defesa de uma política pública laica e de direitos humanos acima de tudo. Então, o CRP, o CFP, todos os conselhos de psicologia têm sido grandes parceiros, pessoas extremamente comprometidas com o enfrentamento, principalmente no cenário que nós nos encontramos. Então, assim, tenho o CRP, o CFP como grande aliado e reconheço o lugar dele nessa luta. Então, assim, eu sou professora, eu sou Flávia Teixeira, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia e coordeno um ambulatório que começou lá atrás. Então, assim, como eu sou professora, gente, eu tenho um monte de vício. E um deles é achar que eu dou aula, né? Então, eu vou partilhar com vocês uma apresentação para evitar de ser prolixa e de não dar conta de dar o recado e cumprir a tarefa que me foi dada, né? Então, eu vou tentar compartilhar a tela. Gabriel, você me conta se eu vou dar conta. E está dizendo que eu não tenho, que eu não posso, Gabriel, não quer deixar a Luzinha fazer. Mas eu, peraí que eu resolvo isso rapidinho. Eu vou dar a tarefa Vou dar a tarefa aqui para o pessoal fazer para mim, tá? Porque aí eles conseguem apresentar para mim. Porque eu fiz, como diz o povo, eu fiz até fotinha, não posso deixar de apresentar, né, gente? Então, um minutinho que eu já compartilho com eles. Pronto, mandei no site e acho que agora eles vão conseguir repassar para todo mundo.
E eu quero desconto no meu prazo, no meu tempo de fala, porque eu estou caladinha, né? Gabriel, combinado? Então, tá. Então, enquanto isso, eu vou dizer um pouco para vocês, né? Vou localizar um pouco, então, o ambulatório. O CRASH é um serviço de referência que está credenciado pelo Ministério da Saúde desde 2016, como parte dos serviços que constam na portaria do processo transexualizador. Mas, efetivamente, o ambulatório ele existe desde 2007. Ele nasceu em setembro de 2007, vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, ao Hospital de Clínicas. Eu sou professora do Departamento de Saúde Coletiva, então é do lugar de quem pensa a política pública que a gente pensou um pouco essa experiência, né? Então, eu vou pedir a Natália para colocar o primeiro slide para mim. E eu vejo também, Natália, se a apresentação vejo. Então, isso. Então, essa é a apresentação, né? Então, um pouquinho da conversa de como nós todos, como essa equipe trabalha no nosso ambulatório. Eu já disse para vocês, né, que é o Centro de Referência e Atenção Integral à Saúde Transespecífica. A nossa logo é um compromisso com a política de equidade, né, em busca da garantia da interdisciplinaridade e busca da justiça. Por isso, a gente pensou em nos apresentar dessa forma para as pessoas. Faça, por favor. Gente, eu falo em nome de um grupo, né? Eu não estou sozinha, seria impossível fazer o trabalho que a gente faz baseado em uma pessoa só. Nós só somos bons e muito bons naquilo que fazemos, porque nós temos uma equipe, né? E uma equipe que se constitui naquele princípio da longitudinalidade do cuidado. Então, essa equipe é uma equipe que se cuida e que aprende a fazer junto. Então, nós temos aqui a psiquiatra Manuela, a nossa psicóloga Júlia, que é incrível nesse campo, a Camila, endocrinologista, eu, a Cristina, enfermeira. Na outra foto, eu pedi para dar destaque para a Keila, que é da Associação Nacional, né, da Articulação Nacional, a ANTRA, a presidenta, que está sempre presente conosco, né? Lá no fundo, bem escondidinho, nosso assistente social, o Anderson, a Lírio, que é a nossa psiquiatra agora, transicionando com a gente no nosso ambulatório, a Camila de novo, a Tassiana, que não está na foto de cá, mas que está nessa aqui, é a nossa endócrina querida. Embaixo hoje tem a Mariana Haase, que é a nossa psicóloga. Então, eu tentei dar um pouquinho, o Sérgio, que é da equipe da Odonto. Então, assim, eu tentei ir buscando para que a gente pudesse ver todo mundo. E aqui tem a Amanda, que eu vou contar um pouco da experiência da gente junto daqui a pouquinho. E eu começo com uma pergunta que tem sido muito feita a partir de 2013, quando o SUS reconhece a necessidade e a legitimidade dos ambulatórios, né? Afinal, se não é para cirurgia, para que serve esse serviço? Então, eu vou contar um pouco a que veio esse serviço. Esse lugar aqui na imagem, só um minutinho, Natália, até aqui tem um vazio na foto, que é o lugar do Marco Aurélio Máximo Prado, que é professor da UFMG, grande parceiro nosso, que é da nossa equipe também, mas que ele nunca manda foto. Então, eu falei que agora eu vou botar o espaço vazio e vou dizer, Marco, aqui o seu buraquinho. Né? Então, é aqui o lugar do Marco Aurélio também. Pode passar, Natália, por favor. Então, muito antes, né, e eu acho que é importante a gente ir demarcando esses espaços, o quanto estar nos espaços da política também é importante para a construção dos serviços, né? Como eu disse para vocês, o ambulatório é de 2006. Essa foto que vocês veem aqui, que está a Lamar, é parte de uma reportagem que saiu na Revista Brasileira de Saúde da Família, do próprio Ministério da Saúde, a número 34 de 2013, fazendo em comemoração a partir da portaria de 2009, depois, quando sai, né, a primeira vez que o nome social sai no cartão do SUS.
No entanto, a UFO foi o primeiro hospital escola do Brasil a institucionalizar o cartão, o nome social no prontuário eletrônico. Então, nós fomos construindo juntos algumas respostas para as demandas cotidianas que a gente estava encontrando. E são respostas que não são construídas só dentro do consultório, não são respostas que vêm só de um campo de conhecimento. Né? Nessa mesa de baixo, essa foto de baixo, tem o Emerson Razeira, que é professor aqui na psicologia, o grande parceiro também do ambulatório, com a Rita Martins, que foi nossa graduanda, mestranda, depois a Rita vai embora, mas uma grande companheira da psicologia, né? E ao fundo vocês veem uma pessoa da Polícia Militar. Essa é uma atividade que nós fizemos e nós sempre fazemos em parceria e em diálogo com, né? Então, eu só acredito num serviço que desce ao cotidiano da vida das pessoas. E é isso que a gente busca fazer junto. Passa, por favor, Natália. E aí, desde que a gente começou, nós tínhamos alguns grandes desafios. O primeiro é que era um ambulatório constituído em 2007, que já tinha como clareza, como princípio, a ideia que o diagnóstico produzia barreira de acesso, ou seja, a necessidade imposta pelas portarias, pela política pública, de que se estabelecesse um diagnóstico de transexualidade, para se garantir acesso, ou se dar acesso às pessoas a um cuidado em saúde, isso já era por si uma violência e um fator produtor de violência do qual vários profissionais em saúde participavam. Então, desde 2007, nós já tínhamos isso como princípio. Nós não seguiríamos essa lógica. E, consequentemente, né, a própria ideia de questionar a transexualidade como patologia, né, como um transtorno mental. Então, o nosso serviço sempre teve um compromisso, né, de reconhecer a autonomia e a reivindicação da transexualidade. É o sujeito que diz quem ele é. E mais do que isso, a transexualidade é uma das muitas possibilidades de existência. Então, esse é um princípio que desde sempre norteou a construção do nosso serviço. Passa, por favor, Natália. E aí, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo principalmente o que a gente não quer fazer. E aí a gente vai tecendo as formas de o que é possível fazer. Qual é o possível, o cuidado possível que vai sendo tecido nas urdiduras do cotidiano dos serviços de saúde, né? Então, a gente não queria e a gente não estruturou um serviço baseado em laudos e nem em pareceres, porque a gente sabia que esse lugar da autorização ele era extremamente danoso para a relação terapêutica. E uma outra coisa, o quanto era importante, né? O quanto as pessoas se sentiam empoderadas e validadas quando elas sentavam conosco e o ponto de partida é o que você espera da gente. Você não precisa provar para mim que você é. Se você está me dizendo que você é uma pessoa trans, que você é uma pessoa travesti, basta. É daqui que a gente vai caminhar. Né? Então, assim, todo o nosso processo, junto ao nosso projeto terapêutico, não será construído com base de uma relação de que você tem que defender-se de mim, no sentido de provar para mim a sua existência. Eu a reconheço como ponto de partida. Passa, por favor. E junto com isso, gente, né, é reconhecer que qual é um elemento fundamental para a gente cuidar no serviço de saúde? É reconhecer a transfobia, né? Reconhecer a existência da transfobia como um elemento fundamental, estruturante na sociedade. Né? E, como tal, ele produz um conjunto de vulnerabilidades, ele justifica e fomenta a violação de direitos. Né? Então, entender e colocar a transfobia em cima da mesa, no formato das perguntas que se faz, do acolhimento que se tem com as pessoas, para que possa se construir junto um serviço que não produza violência.
né? Um serviço que produza proteção. Isso, a gente vai pensar na integralidade do cuidado? Vamos, né? E como é que você faz isso? Passa, Natália, por favor, querido. Eu disse para vocês, né? Eu sou professora do campo da saúde pública, né? Trabalho basicamente com estratégia de saúde da família, mas não entendo que algumas ferramentas que a gente usa na estratégia da saúde da família, elas são extremamente pertinentes também no nosso ambulatório, ainda que ele seja de nível de complexidade, né? Ou de densidade tecnológica considerado média e alta complexidade, a gente está, né? A gente sabe que o uso desses recursos pode ser muito interessante. Então, esse é um quadro para dizer para vocês que a gente trabalha com base nos determinantes sociais de saúde. Passa, por favor. O Marcelo, que me antecedeu, disse, né, que ele vem de uma unidade básica de saúde, né, e aqui é para vocês verem que esse é também um instrumento que se usa na estratégia de saúde da família. Esse é um genograma e é fundamental a gente entender que as pessoas que chegam para o nosso cuidado, elas têm vínculos de relações rompidas, reconstruídas, reconstituídas, reconfiguradas. Então, o nosso serviço tem uma perspectiva de não considerar a pessoa transexual um indivíduo sozinho, mas quais são as redes acionadas, com quem que essa pessoa pode contar e como é que se reconfigura os laços de parentesco nesse conjunto chamado vida, né? Passa, por favor. E não só laços de parentesco, mas por onde transitam em rede de relações os sujeitos com os quais a gente cuida, né? Quais são os equipamentos sociais, quais são as instituições que essas pessoas transitam, com quem que a gente pode contar e para onde essa pessoa circula enquanto chega para a gente. A pessoa não chega sozinha, ela chega carregando uma história e faz parte de uma história, né? Passa para mim, por favor. E quando o Marcelo fala de família, né, é muito importante a gente pensar nisso. Eu vou tratar do primeiro e do segundo fala só, porque senão eu vou perder todo o meu tempo, porque eu falo muito, tá, gente? Então, assim, atendendo uma adolescente trans, um homem trans, na verdade, que chega ainda no feminino com seu pai, com sua mãe, que é uma situação já diferenciada, né? E tinha acabado de fazer 15 anos, teve festa de 15 anos, todo o ritual esperado pela sociedade, um cabelo longo, né? E aí, no processo da escuta, do acolhimento dessa família, esse pai me pergunta onde eu coloco o álbum de fotografia dela, né? Ele não está me perguntando sobre uma gaveta ou sobre um armário, né? Ele está me dizendo que o processo de transição, né, que a transexualidade reconfigura posições na família, reconfigura laços de parentesco, reestrutura a posição social do sujeito. Então, que ela tem que ser lida nessa perspectiva também, né? Então, como a gente vai produzindo isso, né? E essa segunda é também de um homem trans, né? E que, após uma parte do processo de transição conosco, volta comigo, eu sou feminista, né? Todos que lidam comigo sabem disso, né? Desse meu lugar no mundo. E aí ele me chama um dia e diz assim, vem cá, doutora Flávia, que eu quero falar uma coisa para você. Eu falei, opa, vem cá, me conta. Aí ele falou, olha, doutora Flávia, está muito difícil ser homem. Eu me sinto despreparado para esse mundo. Né? Esperam de mim que eu saiba trocar pneu de carro, que eu saiba consertar chuveiro, que eu saiba, que eu carregue as malas. Então, assim, ninguém nunca me falou sobre isso. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter espaço para entender também como que novas configurações de posicionamento no gênero deslocam também discussões no campo do feminismo, do machismo. Então, como que essas discussões elas vão estar o tempo todo interseccionadas.
Espera aí que eu estou vigiando aqui o site para eles me avisarem quando eu tenho que parar de falar. Passa, por favor, Natália. E aí a gente vai dizer disso, né? Que as questões fisiológicas, elas exigem uma infinidade de desreaprendizados, dos detalhes, né? Então, assim, a equipe tem que aprender, né? E não é só aprender a dose hormonal, isso é muito importante também. Tem que se ter conhecimento técnico para isso, sim, né? Precisa se investir em pesquisas com melhores resultados também, né? Mas que o processo, né, de transicionar, né, esse caminho, ele traz questões para a equipe, como, por exemplo, o momento em que as pessoas desejam fazer novas transições, ou seja, nasci posicionada no feminino, fiz uma transição para o masculino, mas em dado momento da minha vida eu entendo que é no feminino que eu quero estar. Então, assim, que equipe que está preparada para fazer esse cuidado? Passa, por favor. Eu tenho só 3 minutos, eu tenho que correr. E aí eu quero, né, contato contemporâneo, né, marcado pela pandemia, né, e aí nessa pandemia os serviços não essenciais suspensos, e a primeira coisa que a gente fez foi dizer como é que a gente responde. Né? Então, nós respondemos com a criação do Telecrast e a criação do projeto Não é Sexta, mais Sexta, que é o qual eu vou falar um pouquinho mais. O Telecrast garantiu assistência psiquiatra, da psicóloga, da endócrino e da ginecologista via atendimento remoto. O Não é Sexta, mas Sexta. Passa, por favor, que eu vou mostrar. Ele vai dizer, esse é o nosso assistente social, o Anderson, essa é a Júlia, nossa psicóloga, que além de tudo torce para o Atlético como eu. Então, o que a gente tem aqui? Né? Quando a UFO sai no carro e vai à casa das pessoas no momento da pandemia, em que a gente interpreta que o isolamento social vai produzir um tensionamento nas casas, dado a maior tempo de convivência, mas também aos processos de empobrecimento, ampliando a situação de ansiedade e a potencializando a violência, a gente então resolve levar o nosso cuidado para as casas. E aí a estratégia de ligação que nós utilizamos foi a distribuição de cestas. E essas são expressões que a gente ouve dos usuários no nosso caminho. Passa, por favor. Se o carro da UFO vem até a minha casa, porque vocês se preocupam comigo, então eu sou importante para vocês. E minha família também passou a me achar importante para ela. Então, assim, para mim, esse é um dos maiores significados do que é a integralidade do cuidado, do que é o reconhecer o sujeito no seu conjunto de interações. Passa, por favor. Essa, né, é um dos desdobramentos da nossa história. Né? Veluma é uma travesti, na verdade, de 44 anos, e que ela aproveita conosco a chance da pandemia, e quando a gente vai fazer uma das visitas, ela pergunta, né, e a gente pergunta, Veluma, o que mais que nós podemos fazer por vocês? E ela diz assim, será que eu posso aproveitar esse tempo em casa para aprender a ler? Né? E aí a gente amplia as ações. Essa é a professora Amanda da Química, que coordenou o projeto Cestas junto comigo, que sem ela não teria projeto. Ela foi uma grande companheira nesse processo. Passa, por favor. Então, essa é a definição do CRAST. Um cuidado que acolhe e percebe as transexualidades como expressões e performances estético-políticas poéticas, legítimas e possíveis. As transições encruzilhadas são a própria vida. Vida em eterno fluxo e refluxo. É equilíbrio dinâmico, em constante inconstância. É onde nos leva esse caminhar. Passa, por favor. E aí, gente, o CRAST é um exemplo da responsabilidade social de uma universidade com a sociedade, na produção de políticas públicas, na produção de pesquisa e na materialização do conhecimento devolvido em serviço. Então,
É isso. Passa, por favor. Espero não ter passado do tempo. Muito obrigada. E agradecer também a sua fala. Achei incrível todo esse trabalho, né, do CREST. Eu achei esse movimento, nossa, sem palavras. E principalmente esses outros, não sei se eu digo, equipamentos, né, do centro de acolhimento, que é o Telecrest e também o da, não é sexta, mas sexta, né, que foi muito importante, principalmente nesse início da pandemia, se a gente pensar também as pessoas que utilizam os serviços, mas são profissionais do sexo, que precisam trabalhar, mas correm bastante risco ali no contato com pessoas que não se sabe se tem algum risco de contaminar pelo Covid, né? Então, é bem interessante todo esse trabalho que o CREST desenvolve. Agradecer novamente, né? E gostaria de convidar agora a Yáscara Silva. Tá aí, Yáscara? Olá! Você pode se apresentar? Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Gostaria de antemão agradecer o convite feito pelo CRP de um tema que muito me agrada falar, porque ele faz parte de mim, né? Não tem como eu me separar da transexualidade, haja vista que sou uma mulher transexual. Também, enquanto formação, sou técnica em enfermagem, sou servidora pública do município de Divinópolis há 13 anos. Iniciei a graduação em enfermagem, mas não quis seguir em frente. E me especializei nas políticas públicas para a população trans, se tratando do Brasil. Em virtude disso, recebi o convite do CRP para estar aqui, né? Ganhando conhecimento com vocês. E aqui no Centro-Oeste de Minas, né, a referência até então que nós temos para o acompanhamento da saúde integral de pessoas trans é o ambulatório Anique Lima, que foi inaugurado em novembro de 2017 e funciona no Hospital Eduardo de Menezes. Estou muito feliz por saber que Pará de Minas, né, é uma cidade que vem trazer o pioneirismo no atendimento à população LGBT, QIA+, né, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional para a População LGBT desde 2011. Então, é uma luta que a gente tem de fazer com que as portarias, elas, de fato, comecem a fazer parte da rotina do SUS, que elas saiam do papel e elas venham para a prática, né? É o que eu costumo dizer muito, que quando você entende o que é empatia, você para de colocar nas redes sociais e começa a ter atitude. A empatia, para muitas pessoas, ela é uma forma de militar somente isso. E quando ela tem a oportunidade de tentar imaginar aquilo que acontece com o outro, ela demonstra uma extrema violência com relação a isso. Falo porque o Centro-Oeste de Minas, ele tem como cidades que fazem parte dessa região, são 54 municípios e temos somente um que tem uma referência de acordo com um dos princípios do SUS, que é a equidade, né? De tratar o desigual dentro da igualdade. Então, o ambulatório Anique Lima, ele nasce em novembro de 2017, né? Idealizado pela, até então, que eu fiquei muito triste, que eu fiz um contato com ela essa semana, a doutora Andréia, que é psicóloga, doutora em psicologia, enfermeira também,
ela foi retirada da coordenação do ambulatório, né? Ela estava lá desde a idealização deste ambulatório até meados desse ano. Então, a FHEMIG optou por substituí-la. A gente ainda não sabe qual foi o motivo, mas eu estou atrás para me saber o que aconteceu, por que a Andréia foi afastada. Quando eu falo isso, por quê? Eu faço parte do Comitê Integral de Saúde para a População LGBT do Estado de Minas Gerais, no qual eu sou a representante titular das mulheres trans. Então, isso é intrínseco a minhas pautas. No ambulatório, ele é voltado somente para a população trans e travesti. Então, a gente tem que ter todo o cuidado de saber quem vai estar à frente dessa coordenação desse ambulatório. Por quê? Ano passado, em 2020, a doutora Tatiana Miranda, ela também idealizou, ela é pediatra de formação no CGP, no Hospital João Paulo II, onde que ela trabalha com crianças e adolescentes com comorbidades. Então, ela viu que tinha uma demanda para o público trans dentro desse ambulatório. E ela, de uma empatia, humanidade, de uma grandeza tamanha, ela consegue colocar esse serviço para funcionar. Então, aqui, para nós, do Centro-Oeste, a referência também para o atendimento de crianças e adolescentes trans é no CGP. E esse ano, por incrível que pareça, o ambulatório foi cogitado o fechamento desse ambulatório por parte da FHEMIG e da Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós fizemos um movimento nas redes sociais para pressionar que o ambulatório não fosse fechado e, graças a esse movimento, a força e a união de várias pessoas, o ambulatório voltou a funcionar, né? Haja vista que, para o funcionamento dos dois ambulatórios, nós já temos a licitude, né? Eles funcionam através da portaria 2803, de 2013, é a última portaria revista pelo Ministério da Saúde, só que o ambulatório para crianças e adolescentes, ele tem o plano terapêutico singular, formulado pelo Conselho Federal de Medicina, que dá licitude plena para o funcionamento e acompanhamento clínico de crianças e adolescentes trans, tá? Ou em processo de transição. Esse plano ele foi colocado em prática pelo Conselho Federal de Medicina em novembro de 2019. E o que chama muito a atenção, em conversas com a doutora Tatiana, ela também participou da última reunião que nós tivemos em março do Comitê de Saúde Integral, é que esse atendimento do ambulatório para crianças e adolescentes, beijo, Tati, acabei de ver sua mensagem, o atendimento, ele não é só para a criança ou o adolescente ou a adolescente trans, né? É um atendimento familiar, onde que, através do acompanhamento de uma equipe multiprofissional, a família é inserida nesse contexto e passa a entender o que é a transexualidade. Então, a família passa a ter uma possibilidade que, hoje eu, com 38 anos, a minha família não teve isso e eu também não tive isso. Enquanto formação, né? Enquanto me tornar uma mulher trans, enquanto me descobrir uma mulher trans, eu me lembro que, quando criança, minha mãe me levou a um psicólogo e eu passei a odiar extremamente a psicologia. Só depois, na minha fase de adolescência, que eu sempre gostei muito de estudar, que aí eu fui descobrindo, através de estudos, qual que era o papel da psicologia e a importância dela nas nossas vidas. Para vocês verem o impacto que um mau atendimento ou um atendimento feito por um ou uma profissional que seja transfóbica, que seja
homofóbica, que seja bifóbica, isso causa na gente, né? Então, num ambulatório para crianças e adolescentes, a doutora Tatiana me passou os números, ela tinha 44 agendamentos, e desses 44, 30 já estão em acompanhamento. E uma margem grande desses e dessas pacientes, que chega a nos assustar, é que a maioria já tentou autoextermínio, e no mínimo 4 vezes. Isso foi o mínimo descrito por um ou uma dos pacientes em acompanhamento no ambulatório. Então, para vocês verem o quão é importante o papel da psicologia na vida da gente, né? Quando a gente tem o acompanhamento regular de um profissional ou uma profissional que saiba nos colocar no mundo enquanto sujeitos e entender as nossas particularidades, sem que isso nos cause transtornos enquanto afirmação de pessoa na sociedade, isso é muito importante. Isso impacta para o bem-estar, né? Para a saúde da gente, dentro do que a gente aprende nas academias, o que é o processo de saúde e doença. E aí, a previsão aqui no estado de Minas Gerais, o que acontece? Devido à inauguração do ambulatório trans para adultos, foi feita uma previsão que iria pleitear-se a habilitação desse ambulatório em meados de 2020, nas 2 modalidades, viu? Porque a portaria, ela traz para a gente, né, que os ambulatórios, eles têm 2 modalidades de habilitação para cumprir a portaria. A primeira modalidade, qualquer município pode ter, que é a modalidade ambulatorial. Então, o que consiste nisso? Colocar os profissionais que já estão descritos na portaria, a portaria 2.803, tá? De 19 de novembro de 2013. Então, ela tem a equipe lá que deve compor, tá? Então, ela é a equipe mínima, que a gente chama, para compor esse ambulatório. Então, o ambulatório ambulatorial, ele vai fazer o acompanhamento clínico desses e dessas pacientes, tá? O ambulatório hospitalar, na modalidade hospitalar, que vai fazer cirurgias. E aí, a perspectiva para que Belo Horizonte realizasse cirurgias ainda não tinha sido pautado a cirurgia de afirmação de gênero, ou de adequação de genitália, ou redesignação sexual, ou transgenitalização, tá? A cirurgia, ou a cirurgia de mudança de sexo, que assim é dita muito chulamente, e isso é uma transfobia praticada contra a gente, porque ser transexual, uma mulher transexual, quer dizer que eu não mudei de sexo, porque ao nascimento nós temos 3 sexos. Nós temos o sexo psíquico, porque a genitália, ela é formada durante a 12ª, a 14ª semana de gestação, e o cérebro ainda não está formado. Então, a gente tem o sexo psíquico, o sexo cromossômico, que são os pares sexuais, XX, XY, que vão dizer qual a genitália aquele indivíduo ou aquela indivídua terá ao seu nascimento, se será um pênis ou uma vagina, né? E devido a essa genitália, quando vai se lavrar um registro de nascimento e uma identidade que foi autopercebida pelos médicos ginecologistas e obstetras pediatras através da genitália, e isso vai ser uma grande transfobia, né? Nós vamos ter que lidar com isso para a gente poder estar amenizando
e a gente poder se tornar sujeitos e sujeitos da nossa vida. Então, a gente tem o sexo psíquico, a gente tem o sexo cromossômico, que vai originar o sexo biológico, e aí a gente tem o sexo somático. O sexo somático, ele que vai dizer se a pessoa é uma pessoa transexual ou é uma pessoa cisgênera, tá? Então, uma pessoa cisgênera é aquela que, dado o seu nascimento, o seu sexo psíquico, ele não difere do seu sexo cromossômico ou da sua genitália de nascimento. Exemplo, uma pessoa nasceu com um pênis, sexo cromossômico XY, o sexo psíquico também vai se fazer auto-perceber como homem ou um indivíduo masculino dentro do binarismo na sociedade. Isso quer ser cisgênero. E transgênero é exatamente o contrário. Eu sou uma mulher trans, então eu nunca tive sexo masculino, porque o meu sexo psíquico, que é preponderante para a minha autopercepção enquanto pessoa na sociedade, sempre foi feminino. A minha genitália, que era uma genitália atribuída ao sexo masculino, porque eu nasci com um pênis. Então, o meu sexo somático, ele diz que eu sou uma mulher. Então, eu sou uma pessoa transgênera. E os ambulatórios específicos para a população trans, eles foram criados justamente por quê? Porque entende-se que dentro desses ambulatórios, todas as pessoas que estão envolvidas, desde a portaria ao médico, né, que perpassam por todos os profissionais, e as profissionais vão receber um tratamento na perspectiva da dignidade da pessoa humana, dando e garantindo os 3 princípios básicos do SUS, que é a universalidade, a integralidade e a equidade, né? Porque eu sou tratada dentro da igualdade que uma pessoa cisgênera de orientação sexual hétero é tratada. Então, por isso a importância das portarias e do preparo dos profissionais, das profissionais que estão imbuídos e imbuídas nesse processo de cuidar de pessoas transexuais. E em conversa com o doutor André, que é um médico também, que começou com pioneirismo lá em Ouro Preto, ele me contou que eu fiquei muito triste que o ambulatório não foi para frente, porque alguns professores da Escola de Medicina da UFOP acharam que abrir um ambulatório LGBTQIA+, seria sectário. Então, eu deixo essas informações para vocês, agradeço a troca e o aprendizado é sempre meu. Muito obrigada a todos e a todas que vieram aqui nos assistir e nos acarinhar. Beijo. Eu fico sempre maravilhado em te ouvir, acho que sou suspeito para falar. E queria só fomentar mesmo, porque é super necessário fazer esse movimento de tirar as portarias do SUS do papel e colocar na prática, porque a gente pega a cartilha do SUS, as portarias é aquela coisa maravilhosa, só que quando a gente chega para o atendimento, às vezes as pessoas nem conhecem a portaria. Nem é apenas não estar sendo executada, é porque a pessoa nem conhece. Então é bem necessário esse movimento de levar o conhecimento também, né? Sim, Gabriel, por isso que eu me especializei, me voltei para as políticas públicas, porque enquanto uma mulher trans, né, eu participei de um outro evento, né, pela Unifal, que eu fui convidada, então eu disse para todas as pessoas, esta fala que eu dei sobre a empatia e você enquanto agente de transformação. Por quê? Se eu for pegar privilégios, além de ser uma mulher trans, né, eu tenho toda a passabilidade de uma mulher cisgênera. Sou branca,
tenho casa própria, estou no mercado formal de trabalho, dependo do SUS enquanto vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né? Porque eu pago a saúde suplementar. Então, eu poderia ficar quieta dentro da minha casa e viver minha vidinha normalmente, né? E seguir no viés da transfobia com as minhas pares e os meus pares, mas não é isso que eu quero. Eu quero que todas as pessoas que estão lá no SUS, não só quando eu, Yáscara, tiver para atender, tenham a dignidade, que a nossa dignidade ela é assegurada pela Constituição que está em vigência, né? A Constituição foi fomentada na dignidade da pessoa humana. O SUS, ele me traz os princípios, então eu tenho toda a licitude, o que eu não posso ter é preconceito. E já vou de antemão, para não perder o fio da meada, falar com o Marcelo. Marcelo, eu quero o nome dessa profissional de enfermagem que se recusou a atender uma pessoa trans, porque ela tem sim que ser citada no conselho, isso é uma infração ética, tá? Enquanto eu, trabalhadora do SUS ou de qualquer instituição de saúde, eu não posso fazer aquilo que dá na minha telha. Eu tenho que saber aonde eu estou e que eu sou responsável pelos atos que eu pratico. Então, ela tem que ser denunciada sim, porque o meu conselho, desde 2017, ele reconhece e dá dignidade às pessoas transexuais e travestis, que são enfermeiras, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que não retificaram o seu nome e gênero ao usar o nome social e ainda fazer carimbo com o nome social, garantido e respaldado por essa resolução, e essa enfermeira vem com preconceito, porque isso não é conservadorismo, a gente tem que aprender a dar nome às coisas, não existe conservadorismo, existe pessoa preconceituosa que destila ódio para destruir os outros, porque não concorda que o outro tenha sua autonomia enquanto cidadão e cidadã, e ela precisa sim ser denunciada, tá bom? Importante mesmo ter esse discernimento, né? É porque, assim, Gabriel, uma coisa, eu entendi o Marcelo, uma coisa é você educar a pessoa, outra coisa é você encobrir um crime, entendeu? Então, quando eu deixo de prestar um atendimento, enquanto eu estou no meu horário de trabalho por preconceito, isso é crime. Uhum. E a homotransfobia foi equiparada ao crime de racismo também agora, em 2019. Então, ela comete crime 2 vezes, entendeu? Então, além dela ser educada, que ela não pode fazer isso, ela também tem que responder. Ela tem que responder, sim. Eu estou aqui me segurando porque quando me dá um espacinho, eu quero militar também. Mas como a gente está com o tempo meio corrido aqui e tem algumas perguntas também. Aí a gente vai precisar marcar um tempo aí também para a gente poder entrar nesse momento aí de deixar o parquinho pegar fogo. Vamos ali, então, fazer uma rodada de 3 perguntas. Vou trazer aqui a primeira. Mariana Hassi, me desculpa se eu falar o nome errado. Mariana Hassi. Marcelo, por que não fazem consultas compartilhadas? Ou ao menos o acolhimento, primeiro atendimento? Em seguida, Jorge Simões. Boa noite. Existe a possibilidade de usar o nome social e, por motivos de pensão posterior, permanecer com o nome de registro? Em seguida, Samuel. Boa noite. A assistente social está disponível no Eduardo Menezes e no Conselho Regional de Psicologia? Sou homem trans e estudante de psicologia. Quem gostaria de começar? Aí a gente passa depois para outra rodada. Posso? Peguei uma que foi direcionada a mim. Só antes de responder, Yáscara, sim, vamos conversar sobre. É um caso bem recente que até nós daqui temos que discutir melhor para entender melhor o que aconteceu junto a essa pessoa.
qual foi de fato a negativa, a gente vai entender melhor para ver de fato quais ações cabíveis, né? Mas de forma alguma simplesmente deixa para lá. Não, mas com toda certeza resolver da forma mais assertiva possível, isso com certeza. Sobre a pergunta da Mariana, por que não fazem consultas compartilhadas, ou ao menos o acolhimento, né, o primeiro atendimento, devido à pandemia. Né? A pandemia ela coloca uma série de limitações em relação ao número de pessoas que podem estar presentes. O nosso local de trabalho, a gente até tem uma sala de reuniões que é mais ampla, só que ela não é muito bem ventilada, então a gente tem que seguir à risca tudo isso, e por enquanto o nosso atendimento está sendo dessa forma devido à pandemia, mas com toda certeza isso está nos nossos projetos de um trabalho mais coletivo, assim que for possível. Respondendo a pergunta do nome social versus registro civil, o nome social ele vem da Carta de Usuários do SUS de 2006, o capítulo 4º, e em 2009 ele vira uma portaria, que é a portaria 1820. O nome social ele vem para ser um paliativo para nós, pessoas trans, termos a nossa dignidade assegurada pelo nome, né? Então, o que acontece? Ele só pode ser usado por pessoas transexuais, seja elas homens ou mulheres, e travestis. Nome social não é apelido, nome social não é nome de guerra. Nome social é um paliativo para a dignidade de pessoas transexuais e travestis. Ele pode ser incluso hoje no CPF, mas toda vez que tiver nome social, tem que ter o campus nome social devidamente identificado. Nome social não é registro civil, tá bom? Eu gosto sempre de afirmar isso repetidas vezes, porque senão as pessoas que fazem uso, elas incorrem na prática de crime de falsidade ideológica, por não entenderem a licitude dos processos, tá bom? Então, a gente tem a portaria do Ministério da Saúde, a gente tem um decreto presidencial do nome social, a gente tem um decreto em Minas Gerais, foi assinado pelo governador Fernando Pimentel, que está em vigência em órgãos públicos, tá? Então, você pode colocá-lo no CPF, você pode incluí-lo no cartão SUS, você pode incluí-lo no título de eleitor, você pode incluí-lo quando, em consenso com o DECRIM, que é a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, né? Isso é uma conversa com cada município para fazer as carteiras de nome social, tá bom? Nome social, ele é um paliativo. Então, quando você for assinar um documento que não é coberto por portarias, você vai assinar com o documento do registro civil, tá? Porque senão isso aí vai dar um problema, uma dor de cabeça, que pode suspeitar de prática de crime de falsidade ideológica. Para fins de pensão, não tem problema algum, tá bom? A pensão tem que tomar cuidado, porque muitos homens trans preferem fazer somente a retificação do nome e não retificar o gênero, porque há casos no Brasil que somente mulheres, seja elas cis ou trans agora, que nós estamos tendo jurisprudência para isso, para aquisição de pensão, não percam as suas pensões. Então, o homem trans, a maioria, né, que tem pensão, eles preferem fazer somente a retificação do nome no registro civil e manter o gênero do registro anterior. Tá? Mas não tem problema nenhum usar o nome social, ele não é impeditivo para continuar com a pensão ou requerer pensão. O impeditivo é somente
o sexo que está identificado na certidão, tá bom? E a assistente social, ela está lá no Eduardo de Menezes. Eu só não sei o nome dela, que ela faz parte da equipe, tá bom? Aí você vai ligar lá no Eduardo de Menezes e perguntar qual é a assistente social que está lá no processo transexualizador e eles vão estar te informando o nome dela e os horários de atendimento. Flávia, quer comentar também sobre essa primeira rodada? Então, na verdade, eu quero só tentar responder uma questão sobre a indicação de literatura. Tem um livro PDF que foi publicado pela UFMG, né? Ele se chama Ambulari. Ele se chama Ambulari, é do professor Marco Aurélio Máximo Prado. É um relato um conjunto de estudos de caso do período que ele fez no estágio de capacitação lá no nosso serviço. Então, ele conta um pouco dos processos, inclusive, né, das experiências de o que é produzir um cuidado no SUS. Né? Então, eu gosto muito como referência. Tem um outro livro também que foi produzido pela Abrasco, e é do penúltimo encontro da Abrasco, eu não vou lembrar o nome dele direito, mas, gente, é porque eu estou pensando só no campo da psicologia, tá? Então, assim, o cenário está só pensando nas produções que poderiam interessar para a psicologia. Tem um capítulo que é uma revisão sistemática de literatura sobre tudo que foi produzido de 2007 a 1997 a 2017 no campo da psicologia sobre a questão da transexualidade e cuidado. Eu acho que é uma revisão muito bem feita e que vale a pena para quem está começando no cenário, para a gente ficar evitando o que a gente sempre fala, que é cada um que começa e quer inventar a roda, né? E aí o carro não sai do lugar, né? Então, assim, nós já temos um escopo de literatura bastante amplo, eu acho que vale a pena encontrar algumas referências para caminhar nesse cenário, porque, inclusive, evita repetições, né? E que já é tão difícil a gente caminhar nesse campo, né? Depois você coloca o nome desses arquivos ali no chat, por favor, que aí o pessoal copia e já procura. Aí, então, nós temos mais uma rodada de perguntas que foram mandadas no chat, né? Do Leonardo Martins. Marcelo, você poderia ser mais específico sobre a atuação do psicólogo nos casos de redesignação sexual de pessoas trans? Ocorre inicialmente uma avaliação psicológica? Quais os instrumentos utilizados pelo psicólogo nesta abordagem? Em seguida, tem uma pergunta da Jéssica Brandão. Como se tem muitas mudanças na vida desse indivíduo, como a família deve acolher, como também com a relação com a sociedade? E ela pediu a referência de livros, né? Em seguida, Adelina Malvina. Muito obrigada pela sua fala, Yaskra. Você poderia informar o sobrenome do professor André, da UFOP? Quem poderia começar? Posso? Sobre a pergunta do Leonardo, né? Ser mais específico sobre a atuação do psicólogo nos casos de redesignação sexual, se ocorreria uma avaliação psicológica e quais instrumentos utilizados pelo psicólogo. Basicamente, a atuação do psicólogo no processo de redesignação sexual para a pessoa estar apta a fazer um processo de redesignação, ela tem que ser acompanhada por uma junta multiprofissional por, no mínimo, 2 anos. Isso pode ser estendido, dependendo de N fatores. E, dentre essa junta, está também o psicólogo, que ele tem que avaliar essa pessoa se ela está apta para uma cirurgia tão complexa e tão impactante.
em sua vida, né? Aqui em Pará de Minas, nós temos pouquíssimos casos de pessoas com interesse em fazer a redesignação sexual. A gente tem muito mais interesse em fazer cirurgias de ou a retirada da mama ou colocar uma prótese mamária. No órgão genital em específico, a gente tem pouquíssimas pessoas interessadas. Então, aqui a gente está mais focado na hormonioterapia, nesse acompanhamento, para ver se a pessoa está apta para receber a hormonioterapia também. E isso não uma decisão somente do psicólogo, claro, multiprofissional, para também estar liberando um encaminhamento para a endocrinologia. Sobre se ocorre inicialmente uma avaliação psicológica, quais instrumentos utilizados, tem esse período, né? A hormonoterapia pode ser liberada no encaminhamento para a endocrinologia antes, né, desses 2 anos, assim que houver um entendimento da segurança da pessoa quanto à sua identidade de gênero, isso ficar bem claro junto com as outras necessidades no campo da medicina, por exemplo, isso já pode ser. A avaliação psicológica é uma das ferramentas que podem ser utilizadas caso necessário para compor esse resultado final de aptidão do usuário do serviço. Espero que tenha ficado claro. Perfeito. Aí temos também a pergunta da Jéssica, né? Só voltando aqui para relembrar. Como se tem muitas mudanças na vida deste indivíduo, como a família deve acolher, como também com a relação à sociedade. Em seguida, a da Adelina Malvina. Muito obrigado pela sua fala, Yáscara. Você poderia informar o sobrenome do professor André da UFOP? Flávia, Marcelo, vocês querem falar sobre como a família pode estar nos ajudando nesse processo? Então, eu tenho muita preocupação, sabe, Marcelo? Inclusive, eu tenho uma posição muito distinta da sua em relação a diagnóstico para se assegurar qualquer indicação e garantir qualquer direito das pessoas para o atendimento endocrinológico. Né? No nosso serviço, nós não trabalhamos dessa forma. Então, a gente não trabalha com diagnóstico autorizativo para que as pessoas possam fazer coisa alguma. Né? O que a gente entende é que consentimento dá àquele sujeito que tem autonomia e que pode falar de si. O Senado Federal, em 2018, disse para a gente que as pessoas trans são legítimas e podem dizer de si quando elas romperam, quando rompeu, né, o Senado com a exigência de laudos e de outros protocolos e cirurgias para retificação do registro civil. A posição do CFP tem sido muito rigorosa nesse sentido, da despatologização das identidades trans e defensores desse campo. Né? Então, eu entendo que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa ideia. E quando você pergunta aqui, Leonardo Tolentino, eu acho que é um pouco isso que você estava me convidando, né, para me posicionar, né, e espero que esteja claro agora o nosso posicionamento, toda a nossa produção, né, acadêmica tem sido nesse sentido, né, da garantia do direito da autodeterminação das pessoas trans e do enfrentamento do uso de laudos e pareceres psicológicos, psiquiátricos e qualquer outro tipo de laudo para tutelar a vida das pessoas trans. Né? Então, assim, a gente trabalha numa perspectiva um pouco diferente e acho que, em relação à família, Yáscara, acho que você sabe muito disso, né? E eu acho que a gente precisa muito conversar sobre as famílias, né, gente? Então, assim, a Tatiana está aqui, eu acho que o grande desafio nosso de atender crianças e adolescentes é manejar o ECA, né? Porque, além de tudo que a gente tem que manejar, a gente ainda tem que aprender a lidar com o ECA, né? E aí, o nosso serviço,
criança e adolescente possuem prioridade absoluta, né? Ou seja, a vaga tem que ser criada para acolhimento da criança e do adolescente. E uma outra questão é como que a gente trabalha produzindo cuidado na família, né? Que é muito importante também, porque as famílias elas podem simplesmente abandonar as pessoas trans ou ameaçar as crianças, os adolescentes. A gente precisa discutir profundamente com as famílias como que é a responsabilização pelo cuidado. E aí, como que a gente articula com o Ministério Público, como que a gente articula com a vara da infância e da adolescência. Não existe isso do pai e da mãe ameaçarem o filho de sair, de jogar para fora de casa, de produzir violência dentro de casa. Não, é papel do serviço de saúde também de produzir, né, identificar a situação de violências, potencialmente de violência, e de produzir, articular rede para proteção. Né? Então, assim, nós somos também, né, responsáveis por isso. Eu vou colocar, eu acho muito chato ficar citando os nossos trabalhos, mas, assim, a gente tem 20 anos nesse campo, né, tentando produzir um cuidado. Então, eu vou colocar a última bibliografia aqui, eu vou colocar no sentido de é uma história de um atendimento que nós fizemos e que nós conseguimos que o juiz retirasse o pátrio-poder do pai para garantir a autorização de que o nosso serviço pudesse cuidar de uma menina trans, de uma adolescente trans, né? Então, como é que esse pai que produzia violência, nós conseguimos que os operadores do direito atuassem junto conosco na proteção dessa adolescente. E foi um caso muito difícil, muito trabalhoso. E aí é isso, eu entendo assim, admiro demais a Tatiana, porque eu acho que ela está sempre muito sozinha em Belo Horizonte. Eu acho que a grande diferença é que aqui em Uberlândia a gente já era uma equipe constituída, quando a gente começou a atender criança e adolescente, então a gente já era mais forte, né? A gente já tinha mais tronco para levar a chibatada. Né? E aí vem a Tatiana, está mais sozinha, espero, mesmo de longe, que a gente possa fortalecê-la e fortalecer a equipe dela, mas de dizer o quanto que é desafio para a gente, porque é muito difícil, porque entra a trabalho na escola que a gente tem que fazer, que os adolescentes, as crianças estão nas escolas, tem a ver com a família, tem a ver com a igreja, então, assim, eu falo que o atendimento expandiu e explodiu os muros do serviço a partir da entrada das crianças e dos adolescentes. Eles entraram bagunçando a nossa vida, né? Então, é um grande desafio sempre. Isso, é sempre necessário essa rede. Posso dar uma palavrinha breve? Bem rapidinho. Só para ficar claro, eu concordo 100% com toda a fala da Flávia, só para não ficar parecendo algo que não é, a gente não trabalha de forma alguma com um diagnóstico de quem é ou não é, quem mereça ou não mereça o acompanhamento. O que eu disse de identificar se a pessoa está apta para isso é único e somente se ela está apta para receber o tratamento hormonal sem que isso gere riscos a ela. Breves exemplos, um homem trans que nos procurou e nos exames iniciais descobriu que ele estava com um sério problema na vesícula que precisava tirar imediatamente. Então, tem que tirar essa vesícula para depois iniciar o tratamento hormonal. Outro que nos procurou e fazia um uso extremamente abusivo de tabaco, muito, muito, muito. E olha, isso traz um certo risco de trombose. Então, vamos fazer um controle, uma redução, para que aí você já está sem te colocar em risco. E também tivemos o caso de uma pessoa que com muitos sintomas psicóticos que até dificultavam uma anamnese. Então, primeiro era necessário um controle desses sintomas psicóticos para que a gente pudesse compor primeiro um cenário junto com ela para que o encaminhamento fosse possível. Então, só para deixar claro, é sempre a autodefinição da pessoa de como ela se identifica, e de forma nenhuma diagnóstico não é só para não envolver mais riscos mesmo.
a gente finaliza com a Yáscara. Então, complementando a fala da Flávia, né, sobre a questão e a importância da família, a Flávia ponderou muito bem o que as famílias mais fazem de pior conosco, né? É negar a nossa existência, de todas as formas. Isso são, infelizmente, a maioria das famílias. Então, como que a família deve se posicionar, né, enquanto família, me ver como uma pessoa humana, saber que, enquanto pessoa humana, sou única, tenho os meus desejos, tenho a minha personalidade enquanto indivídua, cidadã na sociedade e que eu mereço respeito. É isso que a família deveria entender, porque infelizmente, tudo que sai fora da heterossexnormatividade não é visto com bons olhos, né? Este padrão precisa ser, sim, desconstruído, e a gente está aqui hoje dando uma oportunidade de desconstrução dessa sociedade, no intuito de dar dignidade para as pessoas que são tidas como diferentes, né? Quando, na verdade, quando a gente entende o propósito humano, fica uma coisa tão simples e tão prática de entender. A partir do momento que eu tenho empatia, eu entendo que o outro também tem necessidades como as minhas, e se eu quero respeito, o outro também merece ser respeitado, a não ser que ele infrinja as regras de convivência na sociedade. É assim que uma família, sendo família, deveria se portar, né, Flávia? Discordando, mas é um discordar muito carinhoso. A Tatiana estava sozinha, hoje ela não está mais. Hoje estamos juntas com ela nessa luta, tá? Quando ela publicizou para a gente que queriam fechar o ambulatório, esse sonho, né, dela de dar dignidade para a gente, de salvar crianças e adolescentes, de estar no limbo, na marginalidade, na prostituição, de uma família negar a existência dessa pessoa. Então, nós fizemos uma mobilização que eu acredito que a Tatiana ficou muito emocionada da magnitude que chegou nas mídias sociais. Em pouco tempo, a gente já tinha milhares de pessoas assinando o abaixo-assinado, mandando mensagens carinhosas para a Tatiana, para ela não esmorecer, para ela não desistir, que ela não estava sozinha. E realmente, Tatiana, você não está sozinha. Precisando, a gente se une e a gente vai longe, né? A união realmente faz a força quando o objetivo é para o bem. Viu? E vou te parabenizar. Flávia, já estava com saudades suas, viu? Apareça nas nossas reuniões, embora o Anderson seja um carinho também, mas a sua participação é de grande valia no comitê. Respondendo a pergunta, o sobrenome do doutor André, eu não sei, porque ele é meu amigo pessoal. Ele não é professor na UFOP, ele é médico de comunidade de família lá em Ouro Preto, e ele quis montar um ambulatório, Adelina, desculpa, para o atendimento da população LGBTQIA+. Só que eu imagino, e sou eu enquanto opinião, que eu não conversei sobre isso com o André, que a universidade lá, a Federal de Ouro Preto, ela tem uma grande influência dentro do sistema público de saúde, tá? Porque quando eu trago que alguns professores não validaram a abertura do ambulatório por achar sectário, foi o que ele me disse, mas os nomes dos professores ele não me disse também. Eu gostaria muito para poder expor esse tipo de pessoa, né? Que trabalha com cuidado, que teve o dom de manter a nossa saúde, né? E quer justamente nos deixar doentes e abandonadas e abandonados, né? Porque sem a assistência de profissionais da saúde, não tem como a gente ter ou recuperar a saúde que a gente perdeu. Yáscara,
eu acho que o sobrenome dele é Mendonça, não é não? E se for, nós temos um amigo em comum. Marcela, é esse mesmo André, viu? Porque ele me falou hoje de você. Aí depois ele me mandou falando Muito assim, pequeno. agora que eu vi, você vai estar com ele no mesmo encontro. Pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, todas, todes, do apoio do CRP. Gostaria de agradecer principalmente também às convidadas e ao convidado, e também à Comissão de Orientação em Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, que correu atrás para fazer o evento acontecer. Aí, parabenizando também Lorena Rodrigues, nossa, nossa coordenadora, e também a Liliane, que é a nossa conselheira referência. O Marcelo postou aqui no chat, pessoal, as redes sociais do CRP e também do YouTube. Aí, para acompanhar as postagens, novidades do CRP, é só seguir lá. E com relação ao certificado, que eu vi uma pergunta aí, ele vai ser enviado por e-mail para os participantes pré-inscritos e que tiverem a presença confirmada no evento. Então, Gabriel, pedem até uma semana. Sim? Gabriel, desculpa te interromper, mas eu acho pertinente o CRP disponibilizar para os participantes e as participantes as especializações em gênero e diversidade sexual, tá? As universidades que têm, sim, os polos mais perto, né? Aproveitar que a gente teve um público grande interessado no assunto, né? O conhecimento nunca é demais. A gente faz o nosso papel de dissipar e corre atrás quem quer, né? Isso. Aí eu acho que cabe também até algumas postagens para fazer essas indicações e orientações. Então, é isso, pessoal. Agradeço. E assim, Marcelo? Só uma última coisa, vou respeitar o tempo do evento. O Leonardo Tolentino mandou uma pergunta interessante, não vai caber a resposta aqui, que a gente tem que respeitar o tempo, mas, Leonardo, caso você tenha interesse em manter a conversa, pode estar me procurando no Instagram que a gente dá sequência. Achei suas perguntas bem pertinentes, bem interessantes. A gente pode dar sequência. Só me procurar lá, @Guaraciaba Marcelo, tudo junto, que a gente dá sequência nas perguntas, ok? Flávia e Yaskra gostariam de passar também os contatos? Na verdade, assim, né, a gente está sempre à disposição na universidade, né? Leonardo, você já é um querido, porque quem é do NU já é amado, né? Então, assim, sinto parte do trabalho de vocês também, porque onde tem o pessoal formado pelo NU, da UFMG, a gente sabe, né, que a gente está pisando num lugar muito seguro. Então, assim, me coloco super à disposição. E Ascara, vou sim voltar para o comitê, né, a frequentar bonitinhas as reuniões. Eu estou na coordenação do departamento aqui, então o cargo de gestão consome muito, mas assim, estou voltando sim, tenho acompanhado com o Anderson, e agora vocês vão aguentar em dose dupla, porque vai agora representante e suplente juntos. Acho o espaço da política, gente, os comitês, e eu fiquei muito orgulhosa de ver o quanto vocês se mobilizaram mesmo em dar sustentação para a Tatiane, para o trabalho do ambulatório. Gente, nós não podemos perder nada, nem ninguém nesse caminho, né? É o momento da gente dar as mãos e dizer, Marcelo, parabéns pelo trabalho lá que vocês estão começando. Começar é sempre um desafio, é sempre um sinal de coragem. Então, assim, também sintam-se muito, né, acolhidos por nós. E, assim, a gente é o mais velho de casa, então é obrigação da gente dizer nossa porta está sempre aberta para as trocas e para os encontros. E muito obrigada a todo mundo que sempre nos dá atenção, nos ajuda a pensar um pouco mais, um pouco melhor sobre aquilo que está fazendo. Muito obrigada.
Gente, então, queria agradecer. Você pode disponibilizar, sim, Gabriel, para as pessoas, as minhas mídias sociais, meu Instagram, @Iáscaras, meu Facebook, Iáscaras Silva. Vai ser um prazer estar aprendendo e trocando informações com todo mundo, tá? Flávia, delícia saber que você vai voltar para as reuniões, você sabe a importância que você tem dentro do comitê da construção dessa política pública, com a experiência de vocês aí em Uberlândia, o pioneirismo aqui em Minas Gerais, né? Só conta a favor para a gente. Te agradeço. Gente, um beijo grande para todo mundo que está aqui, tá? Fiquem com Deus. Então, novamente, agradecer a todos, todas e todos. E em questão do tempo mesmo, a gente vai precisar encerrar. Mas se pudesse, a gente ficava o resto da noite, né? Então, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado.